aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Lembrando que se você gostar do canal, se inscreva, não perca tempo e deixe seu like também, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, valeu! Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro Diário de um Banana, Caindo na Estrada. Além de precisarmos tirar todas as porcarias jogadas lá dentro, descobrimos que tinha uma árvore crescendo embaixo do casco. Demorou umas 3 horas para tirarmos o barco debaixo da cobertura. E sou obrigada a dizer que a mamãe não ajudou muito. Quando enfim conseguimos levar o barco até o carro, o papai remendou o buraco e a rachadura no casco com fita adesiva. Só espero que a gente não passe nem perto de algum lugar navegável. Porque até onde sei, o barco não tinha colete salva-vidas. Dia da semana, sábado. Mesmo com o espaço extra do barco, o carro ficou bem cheio. Encaixei meu travesseiro no último segundo. Achei que tinha o direito de pelo menos um item de conforto. Pensei que o Roderick fosse querer sentar no banco do fundo, já que quando saímos em família, ele sempre deita e tira um cochilo. Às vezes, até esquecemos que o Roderick está lá. Na Páscoa, minha mãe só notou que o Roderick ficou no carro um tempão depois que já estávamos na igreja. Quando a gente tinha um carro menor, Roderick e eu sentávamos lá atrás juntos, em um banco virado para a janela traseira. Mas arrumamos uma encrenca séria ao fazer uma brincadeira com o papai e a mamãe, e fomos parados pela polícia. Hoje, quando entramos na minivan, o Roderick me ofereceu o banco de trás. Aceitei antes que ele mudasse de ideia, mas deveria ter desconfiado de tamanha generosidade. Antes de sairmos da garagem, a mamãe avisou que havia um convidado especial para a viagem. Por um momento tive medo de que mais alguém fosse entrar no carro, porque àquela altura só tinha lugar no teto. Mas aí a mamãe abriu a bolsa e tirou de dentro um pedaço de papel desenhado. No fim, era um desenho do Josefino, um personagem de um livro que li no 2º ano. Josefino é um menino que foi esmagado por um quadro de avisos, que caiu da parede do quarto enquanto ele dormia. Quando tiraram um quadro de cima dele, José estava fino, como uma folha de papel. Eu achava muito legal que o Josefino pudesse ser dobrado e enviado pelo correio para a vovó dele, ou ser empinado pelo irmão e voar como uma pipa. Mas vou dizer uma coisa, se o Josefino tivesse um irmão como o Roderick, ele não duraria nem mesmo um dia. Gostei muito do livro, mas ele me assustou um bocado também. Por exemplo, peguei um medo danado de quadro de avisos. No 2º ano, todo mundo teve de pintar um quadro do Josefino e mandar para um amigo ou parente que morasse longe. Essa pessoa deveria tirar uma foto do Josefino em um lugar interessante e mandá-lo de volta pelo correio junto com a imagem. Meu amigo Hawley mandou o Josefino dele para vários parentes e recebeu um monte de fotos legais. Hawley enviou o desenho até para um tio que mora na Ásia, que tirou uma foto do Josefino na Grande Muralha da China. Bom, a primeira pessoa para que a mamãe mandou o meu Josefino foi para sua prima Stacy. Mas provavelmente ela não era a melhor escolha. Stacy é do tipo que gosta de juntar um monte de coisas. Por isso minha mãe já devia ter adivinhado que quando a prima dela pusesse as mãos no Josefino, ele nunca mais iria voltar. Hoje a mamãe falou que ia tirar fotos do nosso novo Josefino, na frente de todos os lugares legais que visitássemos, para fazer um álbum da nossa viagem. Assim que pegamos a estrada, ela começou a tirar fotos, mas deu uma exagerada, porque as primeiras imagens não tinham nada de especial. Quando a mamãe não estava tirando fotos, o José ficava colado na saída do ar-condicionado. Só o que sei é que ele estava muito melhor do que eu. As janelas de trás da minivan não abrem e as saídas de ar estavam bloqueadas pela bagagem. Por isso não vinha nada de ar frio em mim. E para piorar ainda mais, a mamãe estava no comando da viagem. Ela sempre tenta tornar tudo educativo,
e eu sabia que ela acabaria transformando essa experiência em uma aula sem fim. Ela faz isso desde que eu era pequeno. Lembro que quando o gato da vovó me arranhou, a mamãe tentou transformar esse acontecimento em um momento de aprendizado. Como era de se esperar, depois de meia hora de viagem, a mamãe começou com aquelas ideias educativas. Ela pegou alguns CDs que ensinam espanhol e disse que podíamos usar o tempo na estrada para aprendermos uma nova língua em família. A mamãe sempre diz que aprender uma língua estrangeira é a melhor coisa para o cérebro. Pode até ser verdade, mas acho que ela devia deixar a parte de ensinar para a escola. A mamãe decidiu que seria uma boa ideia me apresentar uma língua estrangeira desde cedo. Quando eu estava no primeiro ano, ela ligava a TV nos canais hispânicos durante o café da manhã. Minha mãe repetia tudo o que diziam na televisão, mas quando ela falava, as palavras saíam um pouco diferentes. Acabei aprendendo errado um monte de expressões. Por exemplo, o jeito certo de dizer qual é o seu nome em espanhol é como te llamas. Bom, eu sei disso agora, porque aprendi na aula de espanhol do colégio. Mas quando eu era pequeno, minha mãe me falou que qual é o seu nome em espanhol é como llamas, o que na verdade não serve se você quer saber o nome de alguém. Nem acredito na quantidade de vezes que disse isso sem saber. Hoje a mamãe pôs no som do carro os primeiros 2 CDs da coleção, mas ficou frustrada porque ninguém prestou muita atenção. Então ela mudou de estratégia e falou que a gente ia fazer uma brincadeira que tinha aprendido na revista. O nome da brincadeira era alfabeto comestível e funcionava assim. O primeiro jogador tem que falar o nome de uma fruta, uma verdura ou um legume com a letra A. A segunda pessoa tem que dizer a mesma coisa, só que com a letra B, e assim por diante. Quem não lembrasse de uma coisa comestível com aquela letra estava fora da brincadeira. A mamãe me escolheu para começar, e eu falei abóbora, uma escolha bem óbvia. Rodrick era o próximo, mas não conseguiu lembrar nada comestível com a letra B. Acho que ele estava se fazendo de bobo, porque não queria brincar, mas com o Rodrick nunca se sabe. Quando o Rodrick foi eliminado, chegou a vez do Manny, que falou imediatamente. A mamãe começou a bater palmas, mas fui obrigada a dizer que babobra não é uma palavra de verdade. Ela respondeu que o Manny estava aprendendo o alfabeto e que a gente devia incentivar ele. Eu saí da brincadeira em protesto, então só sobraram o Manny, a mamãe e o papai. Pena que meus protetores de ouvidos estavam enfiados na minha mochila, no meio de um monte de malas, porque a hora seguinte foi um horror. Toda aquela conversa sobre comida me deixou com fome. E quando vi a placa de uma lanchonete na estrada, pedi para a mamãe para darmos um pulo lá. Só que ela falou que a gente não ia comer naquele tipo de lugar, porque eles não fazem comida de verdade. Ela explicou que essas redes de fast food atraem as crianças com brinquedinhos fuleiros, para obrigá-las a comer coisas cheias de açúcar e gordura. A mamãe falou que tinha uma alternativa muito melhor e me entregou um saquinho com meu nome escrito. Ela falou que tinha tirado a ideia do lanche da mamãe da revista Alegria em Família, o que para mim não foi nenhuma surpresa. Dentro do saco tinha um sanduíche de atum, uma laranja e uma caixinha de leite, além de um negócio embrulhado em papel alumínio. A mamãe falou para eu comer a fruta antes de abrir o embrulho, porque aquele era o meu prêmio. Mas eu devia ter aberto logo de cara. Daí não precisaria ter chupado uma laranja inteira só para ganhar um baralho de cartas com operações matemáticas. Rodrick também ganhou um baralho desses. E logo entendemos onde aquilo ia parar. Por isso, antes que a mamãe transformasse nossa próxima hora em uma aula, peguei um dos jogos que ela tinha guardado em uma sacola de pano dentro do carro. O que peguei se chamava Preciso Confessar. E quando a mamãe o viu, ficou tão empolgada que se esqueceu do baralho matemático. Li as instruções, e a coisa parecia bem simples. Uma pessoa tirava uma carta da pilha e ia lia em voz alta para todos. Se algum dos jogadores já tiver feito o que está escrito na carta, ganha um ponto. E o primeiro a marcar 10 pontos vence o jogo. Fiquei meio desconfiado no início, mas devo admitir que esse jogo até que é divertido. Descobri um monte de coisas sobre a mamãe e o papai que nem imaginava.
Fiquei sabendo que o papai tinha um camaleão de estimação quando era criança e que a mamãe tingiu o cabelo de loiro uma vez, o que foi uma surpresa. Acredite se quiser, mas até o Roderick entrou na brincadeira. Ele ganhou um ponto por ser o único que passou a noite na fila para conseguir ingressos para um show. E outro, porque um inseto já entrou na orelha dele, um fato que lembro como se fosse ontem. O papai e o Roderick estavam empatados com 9 pontos cada, e quem fizesse o próximo ponto seria o vencedor. A mamãe parecia bem feliz por todo mundo estar participando e se divertindo, mas aí ela puxou uma carta da pilha e leu em voz alta. A mamãe com certeza pensou que ninguém fosse marcar um ponto por isso, porque já estava se preparando para pegar outra carta. Daí o Roderick começou a gritar, como se tivesse ganhado na loteria. A mamãe pensou que o Roderick estivesse mentindo só para ganhar, mas ele garantiu que era verdade. Contou que há alguns meses, ele e os colegas de banda encheram a casa da senhora Turtle de papel higiênico, depois que ela chamou a polícia para reclamar do barulho do ensaio deles. Roderick achava aquela história muito engraçada, mas a mamãe não ficou nada contente. Se eu fosse o Roderick, teria mudado o rumo da conversa rapidinho, dizendo que era só uma tentativa de trapacear no jogo. Mas ele não soube se safar. A mamãe mandou o papai parar o carro no acostamento, entregou seu celular para o Roderick e pediu para ele ligar para a senhora Tuttle e se desculpar, o que foi constrangedor. Depois ficamos em silêncio por um bom tempo. A mamãe estava prestes a pôr o CD de espanhol novamente, mas por sorte o Manny caiu no sono, e ela desistiu da ideia. Se o Manny for despertado no meio de uma de suas sonecas, ele fica bem maluco, e é impossível acalmar o menino. Por isso, quando o Manny dorme, a mamãe e o papai fazem de tudo para que ele só acorde quando tiver vontade. Eu também adorava esses cochilos quando tinha a idade do Manny. Costumava dormir 1 hora depois do almoço todos os dias. E quando comecei no maternal, tinha um horário especialmente para isso, quando todo mundo pegava um colchonete e dormia no chão. Na minha opinião, as pessoas deviam ter a hora da soneca em todos os anos, até a faculdade. Acontece que as sonecas acabam depois do maternal, e eu aprendi isso do pior jeito possível. No primeiro dia no jardim de infância, perguntei para a professora onde estavam os colchonetes, para a gente poder deitar e recarregar as baterias. Mas ela explicou que no jardim de infância, os alunos não tinham hora da soneca, e eu pensei que fosse algum tipo de piada. Minutos depois, a classe toda começou a fazer marionetes com sacos de pão. Pelo jeito, eu era o único que não sabia que a soneca não ia rolar, porque todos pareciam bem, enquanto eu mal conseguia me manter de pé. Ainda bem que a mamãe lembrou de trazer uma chupeta para a viagem, porque o Manny consegue dormir quase em qualquer lugar, desde que esteja com uma dessas na boca. Na noite anterior, ele tinha perdido sua chupeta favorita, mas o papai foi correndo comprar uma nova em uma lojinha perto de casa que vende artigos de mágica e presentes engraçadinhos. Achei meio esquisita, mas funciona igualzinho às outras. Manny dormia tranquilamente há 1 hora, quando paramos no pedágio. O papai baixou a janela para apagar, e a voz do sujeito na cabine pareceu amplificada por um megafone. Manny começou a ficar inquieto, e a chupeta quase caiu da boca dele. Por sorte, o Roderick agiu rápido, e o Manny logo voltou a dormir. Acho que a mamãe ficou um pouco incomodada, porque o Manny dormiu na verdade. Ela tinha marcado um monte de lugares no mapa que queria parar para conhecer, mas tivemos que passar direto por todos eles. O problema do cochilo do Manny era que eu precisava muito sair do carro para esticar as pernas, mas não podia. Tentei arrumar uma posição mais confortável, mas com tanta coisa ao redor não tinha jeito. Por sorte, minha mochila estava fácil de alcançar, com meus livros e outras coisas que levei para me distrair. A mamãe estava sempre tentando me fazer ler coisas enriquecedoras, só que quando o assunto é leitura, eu sei do que gosto. Desde as primeiras séries do ensino fundamental, meus livros preferidos são os da série Os Ladrões de Cueca. Os livros dos Ladrões de Cueca são sobre 2 meninos chamados Bryce e Brody, que viajam no tempo e roubam as roupas íntimas de grandes figuras da história para colocar em um museu. Sei que parece ridículo, mas as histórias são bem divertidas.
Esses livros fazem o maior sucesso entre os meninos da minha escola, mas os professores detestam, por causa do humor grosseiro. Uma vez no 5º ano, pediram um trabalho sobre um livro, e todos os meninos da minha classe entregaram seus relatórios sobre um título da série, Os Ladrões de Cueca. Depois disso, a senhora Terry, nossa professora, passou a odiá-los ainda mais. Em uma atividade para nota, tínhamos que mandar uma carta para nosso escritor favorito. Obviamente, todos os meninos escolheram Mick Davis. Mas a senhora Terry falou que era para escolher outro autor. Então peguei um livro qualquer na biblioteca e escrevi uma carta para um escritor de quem nunca tinha ouvido falar. Só que eu deveria ter olhado o ano em que o livro foi escrito, antes de mandar minha carta. A maioria dos pais também não gostava dos livros dos Ladrões de Cueca. Na verdade, a Associação de Pais e Mestres fez uma reunião naquele ano e decidiu que o dinheiro dos impostos não deveria ser usado para comprar livros dos Ladrões de Cueca para a biblioteca. Quando voltamos à escola, depois de um feriado, todos os livros dos Ladrões de Cueca tinham desaparecido. Espero que os adultos estejam satisfeitos por fazer uma geração inteira de meninos crescer sem ter o que ler. Quando a escola proibiu os livros dos Ladrões de Cueca, eles ficaram mais populares do que nunca. Alguns garotos traziam exemplares de casa e emprestavam para os outros. Um menino trouxe, inclusive, uma cópia pirata japonesa de um dos livros dos Ladrões de Cueca. Não dava para entender uma palavra, mas pelas figuras era fácil sacar o que estava acontecendo. Cheguei a escrever para o autor, por iniciativa própria, para falar que gostava muito da série. Eu nunca tinha escrito nada assim, e todo dia, quando chegava da escola, ia correndo até a caixa de correio para ver se o Mick Davis havia respondido. A resposta demorou quase um ano, e quando chegou fiquei empolgadíssimo. Mas quando abri a carta, foi uma tremenda decepção. Não dava para acreditar que escrevi uma carta cheia de sinceridade e recebi de volta um anúncio. Apesar de ter sido uma experiência meio desagradável, ainda gosto dos livros dele. Continua no próximo vídeo o diário de um banana caindo na estrada. Fique com Deus e até breve!